E aí pessoal, tudo bom? Vamos aprender de aves? Vamos falar de aves? Agora chegou o momento de falar sobre as aves e dar continuidade ao estudo evolutivo das espécies, né? Entender como cada espécie vem aparecendo. Hoje, talvez eu consiga dizer para vocês e comprovar quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? E a gente vai conhecer um pouco mais desse universo dos pássaros, né? Das aves. Então a gente vai falar na aula de hoje a respeito das características, morfologias, classificação e fisiologia, tá bom? Vamos começar. Então, características gerais, né? Quais são as características gerais? Como a gente pode classificar uma ave? Primeiro, a gente tem como certeza que elas são descendentes diretas, né, dos dinossauros. Então, logo sendo, as aves são descendentes dos répteis. O último capítulo estudado, né, nós vimos os répteis, antes nós vimos lá os anfíbios, antes nós vimos os peixes, enfim. A gente está fazendo um estudo evolutivo, né, de como a vida veio surgindo ano após ano, né, ou vamos dizer assim, milênio após milênio, né, e isso é bem interessante, tá? E a gente fala e a ciência comprova, tá bom? Então a gente vê aqui, né, qual é o seu parente mais primitivo. É o Archaeopteryx, tá? E ele possuía penas, ele possuía dentes e um esqueleto pesado. Logo, a gente chega à conclusão de que ele não voava, tá? E essa foto aqui deixa isso bem evidente. Porém, ele já começou aqui a desenvolver características que hoje possibilitam, né, auxiliam o voo das aves, tá bom? Por quê? Porque as aves hoje não possuem dentes e não possuem esqueleto pesado. Mas a gente vai continuar vendo as características e vamos comprovar tudo isso. Então, o bico, né? A forma é variada. O que vai determinar a forma do bico das aves é o tipo de alimentação que essa ave vai ter. Por quê? Porque existem aves, né, que são carnívoras, tá? Existem aves que são necrófagas, ou seja, se alimentam de matéria em decomposição. Existem aves que só se alimentam de frutos, outras de frutos e sementes, outras se alimentam apenas de vegetais como um todo. Então, quer dizer, o alimento dessa ave é que vai determinar a forma do seu bico, tá? Para a gente ver, tem o beija-flor. O beija-flor é uma ave e ele possui um bico bem fino, na qual ele utiliza, né, uma pequena língua, uma língua bem fina, para extrair o néctar de dentro da flor, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, bico de forma variada, duros e resistentes, sem dentes, tá? Então houve sim uma mutação para o seu ancestral, né? E aí eles perderam esses dentes por conta, é claro, da sua alimentação, tá? Diversas finalidades. O bico serve para várias coisas, né? Defesa, alimentação ou até mesmo atração sexual para o momento da cópula. Ainda falando das características, a gente vê as penas, né, que são exclusivas das aves. Nenhuma outra classe de animais possui penas, tá? Apenas as aves. E as finalidades são diversas também. Mas aí a gente vai colocando aqui, né, como o primeiro, a gente tem aqui defesa, tá? Não está aqui, mas também auxilia no voo, tá? Então vale a pena destacar isso, que também tem um grande auxílio no processo de voo. Atração sexual, tá? Porque aí a fêmea ou o macho vai julgar se o parceiro já está em idade, né, vamos dizer assim, de reprodução ou não, através de suas penas. E manutenção da temperatura. Por quê? Porque são indivíduos homeotérmicos, né, ou endotérmicos. São indivíduos que mantêm a temperatura do seu corpo constante, independente da temperatura externa. E essas penas vão auxiliar nesse processo, tá? Elas vão funcionar como se fosse uma colcha, fazendo ali o isolamento da temperatura externa para a temperatura interna, tá bom? Ainda falando das penas, né? E a gente tem aqui, ó, animais que mantêm a temperatura do corpo constante, né? Mais uma informaçãozinha aqui, né? Chamados homeotérmicos. Basicamente é só isso, os demais é a mesma da anterior. As suas penas, né, são formadas por queratina,
passam pelo processo de muda, tá? E as aves possuem uma glândula muito específica delas, tá? Muito própria delas, que são as glândulas uropigianas. Elas ficam abaixo, tá, das asas, aqui, ó, e elas passam constantemente o bico nessa glândula e depois passam pelas penas, principalmente as penas das asas, para que elas possam impermeabilizar, ou seja, evitar que essas penas molhem e acabem dificultando o processo de voo, o processo da manutenção da temperatura, tá? Então, isso é uma característica exclusiva das aves, tá? Elas fazem esse processo a todo momento para que possa garantir que no eventual momento de chuva ou que elas se molhem, isso não traga qualquer tipo de risco para elas. Né? Como a gente falou aqui, ó, auxiliam o voo. É uma das características que as aves possuem que auxiliam elas ao voo, tá bom? É o corpo coberto por penas e as asas, né? O esqueleto, né? Como é que é o esqueleto dessas aves? É um esqueleto ósseo, né? Possuem coluna vertebral, claro, são vertebrados. Seus ossos são tidos como os ossos pneumáticos. O que isso quer dizer? São ossos ocos, tá? No seu interior possui ar. E aí isso acaba diminuindo o peso de seus corpos, tá? E eles possuem o osso externo, que é esse osso aqui. E as aves que têm a capacidade de voar, possuem o osso externo em forma de quilha, que seria como se fosse a forma de um V. E isso dá uma aerodinâmica para que ela consiga cortar o ar, tá? Fazendo menos força. O que há também nessas aves aqui, tá? São músculos peitorais desenvolvidos para que esse processo, né, de bater as asas seja eficiente, tá bom? Então está aqui a classificação de pneumáticos. Aí a gente fala aqui, né, classificação. São mais, né, até hoje, 8.750 espécies conhecidas, 1.300 só na Amazônia, tá? E aí os critérios são habitat alimentar, tipo de bico, estrutura óssea. E aí a gente classifica essas aves como? Em ratitas. As aves ratitas são aquelas aves que não têm a capacidade de voar, tá? E elas possuem, muitas das vezes, o corpo coberto por penas, muitas das vezes esses ossos podem ser pneumáticos, mas elas não possuem a capacidade de voar. E aí, tá, são classificados como ratitas. Uma observação: as ratitas não possuem, tá, o osso externo em formato de quilha, em formato de V. Tá? Talvez esse aí seja o maior empecilho para que elas consigam voar. E as carinatas são as aves que conseguem alcançar o voo, né? Que conseguem decolar do solo e ficar planando ou durante bastante tempo executando o processo de voo, tá bom? Digestão, né? Como funciona a digestão dessas aves? Sistema digestório completo, com papo, moela e cloaca. O papo, tá, é uma estrutura que vai servir para amolecer. Desculpa, pessoal. O papo vai servir para amolecer o alimento, tá? Pode ser grão, pode ser o alimento que for. A função do papo é amolecer esse alimento. A moela, né, é o estômago, propriamente dito, e ele vai digerir, ele vai triturar o alimento, muitas das vezes com o auxílio de cascalhos ou até mesmo grãos de areia, tá? E esse processo mecânico, esses grãos de areia, esse cascalho vai ajudar a triturar esse alimento. E a cloaca, tá? Não é ânus, é a cloaca, é a estrutura de eliminação das suas fezes. Tá? E por que ela recebe o nome de cloaca? Porque não elimina apenas as fezes, como elimina também a urina e também serve como local para a reprodução. Tá? Os consumidores, herbívoros e carnívoros, ou seja, podem ser herbívoros como podem ser carnívoros. Tá? Respiração pulmonar. Tá? E eles possuem sacos aéreos. O que seriam esses sacos aéreos? São bolsas que vão auxiliar na leveza de seus corpos e também vão fornecer oxigênio quando estiverem em pleno voo, uma vez que a dificuldade de obtenção de oxigênio lá em cima é bem grande. Tá? Possui uma estrutura chamada siringe, tá? Que é um órgão fonador utilizado para a emissão de sons. Tá? Aqui a gente tem, né, a explicação dos sacos aéreos, tá bom? Então são ramificações dos pulmões que se ligam aos ossos pneumáticos, tornando o corpo mais leve. Bom, enfim,
Isso que eu acabei de falar. Circulação, sistema circulatório do tipo fechado, duplo e completo, tá? O coração. Desculpa, pessoal. O coração dividido em 2 átrios e 2 ventrículos, tá bom? 2 átrios e 2 ventrículos. Uma característica, né, do sistema cardiovascular dos indivíduos homeotérmicos. Aqui a gente fala da excreção, tá? Essa informação também é muito importante. As aves, elas não possuem bexiga, ou seja, o órgão que armazena o líquido. Por esse fato, tá? Elas também diminuem o peso corporal, facilitando o seu voo, tá? Então, como elas não armazenam líquido, facilita o seu voo. Uma vez, tá, que para que isso ocorra, toda vez que elas eliminam as suas fezes, elas também eliminam a sua urina. Daí a justificativa e a explicação dessas fezes sempre saírem bem líquidas. Tá legal? A reprodução, tá? É uma reprodução com dimorfismo sexual. O que significa isso? A diferença entre machos e fêmeas na sua forma de se apresentar, né? No seu corpo, tá? A fecundação é interna e eles são ovíparos, ou seja, há um desenvolvimento através de ovo com casca dura, em sua grande maioria, né, fora do seu corpo. E há também o cuidado parental, ou seja, não é como nos répteis, né, onde eles deixam seus ovos e se afastam. Não, no caso das aves, há uma manutenção, há um cuidado parental, até que esses ovos se quebrem, né, se choquem, sejam chocados, e depois o processo inicial de alimentação, até que esses filhotes tenham capacidade de se conseguir se sustentar sozinhos. E basicamente é isso. É claro, essa videoaula não exclui a necessidade de estudar o capítulo. Então leiam o capítulo, resolvam as atividades que estão lá no final do capítulo, e no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente vai estar resolvendo e tirando as questões, e tirando as dúvidas que possam surgir com relação tanto à resolução dos exercícios como da matéria também. Tá ok? Forte abraço, desculpem o barulho dos fogos, mas é inevitável, tá? Tchau, tchau, até a próxima aula.